Bom, pessoal, eu acho que vai ser a gente mesmo, tá? Eu vou começar. Bom, na verdade, a primeira aula que nós estamos fazendo online, né? A ideia, eu tô gravando a aula, depois eu vou mandar a gravação lá pro grupo de vocês, lá no grupo do WhatsApp. Ela fica gravada aqui no Drive do meu Gmail aqui. E aí, assim que a gente terminar a aula, eu já vou lá na gravação e encaminho para vocês, e aí vocês vão ter acesso a isso também depois, tá? E o pessoal que não pôde assistir também vai ter acesso também. E aí depois eu vou mandar, da mesma forma como eu mandei o link, o formulário, né, para vocês fazerem atividade, eu vou mandar também. Inclusive, pessoal, do formulário lá, se alguém não fez ainda, entra lá pelo Google, pelo WhatsApp mesmo dá para entrar, ou pelo Classroom, né? Entra lá no formulário, né, que eu mandei, nas atividades que eu coloquei lá no Classroom e tudo mais, ou no Google Sala de Aula, né, que para alguns já está em português, e faça lá, né, as atividades, porque não é nem por uma questão de nota, porque, gente, sinceramente, esse ano aqui é um ano atípico, né? Que a minha preocupação maior não é nem com a questão da nota, quem vai né, tirar a nota maior ou menor, mas a nossa preocupação como professor realmente de vocês estarem tendo atividades, né? Não pararem aí, né? Como se tivesse todo mundo de férias, né? A ideia é que vocês realmente dê continuidade aí nos estudos, né? Porque, por exemplo, as escolas particulares estão tendo aula, né? As outras escolas todas estão tendo aula normalmente, então a gente não pode parar também. E hoje nós temos, de certa forma, aí, condição, né? Eu acho que é bem simples entrar aqui pelo Meet aqui, né? Pelo Google e fazer essa transmissão aqui, não tem muito segredo, né? Então dá para a gente ir trabalhando dessa forma, tá? E aí a gente vai, né, devagarzinho, vamos ajeitando. Eu dou aula na escola particular, lá também nas primeiras aulas foi bem do jeito que está aqui hoje, né? Aquela insegurança, né? A gente fica meio sem saber como que a gente vai proceder, né? Como que vai acontecer isso e tal. Mas vocês vão ver que com o tempo é até uma questão de costume, né? A gente vai se adaptando e isso acaba se tornando algo comum para todo mundo, né? Para vocês, para mim. Então a gente isso acaba virando algo normal aí. E eu acredito, né, que hoje nós estamos aqui fazendo essa aula online por conta da pandemia. No entanto, eu acho que isso é uma coisa, né, até já falando de sociologia, isso não é uma coisa passageira, né? Isso não é uma coisa que, o ano que vem acabou a pandemia, acabou a aula online, acabou tudo isso. Eu acredito que a educação ela vai também se transformar a partir desse momento de pandemia, a gente vai ter uma transformação na educação, e até por isso eu acho que é importante a gente não ficar de fora, né? Então, por exemplo, o professor que achar que eu não vou fazer nada, só vou ficar mandando umas atividadezinhas ali por e-mail e esperar, né, acabar esse período, ele vai acabar ficando para trás também, né? E os alunos também que não entrarem, não participarem, né? Porque hoje a internet é uma realidade, as aulas online, as videochamadas, tudo isso são realidades em todos os lugares, né? Vocês conversam entre vocês por videochamadas, vocês falam com parentes, vocês falam com uma série de pessoas com videochamadas, por que não na educação, né? Nós temos várias faculdades que são online já, né? Vários cursos à distância. E, assim, um medo que eu acho que a sociedade como um todo tem, os professores e alguns alunos também então a educação vai acabar, né? Ou seja, a educação presencial vai acabar e vai virar tudo à distância. Não é essa a ideia.
não vai acabar a educação presencial, né? Não vai ser, a educação à distância não vai ser uma substituta, né? Ou seja, vai substituir a educação presencial, não é isso. Mas ela vai complementar, né? Isso é certeza, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a educação à distância ela vai fazer parte do nosso currículo, né? E vocês vão ter que, de certa forma, se adaptar a isso. A pandemia, de certa forma, ela deu uma ajuda, né? Ela contribuiu bastante para que isso acontecesse, né? Então, hoje, forçadamente, a gente está aqui, né? E eu acredito que a escola ela deveria já correr atrás, né? Para que realmente ela se adapte a essa nova fase, né? Então, a gente vai se adaptando, vai aprendendo, e hoje, na verdade, eu né, montei isso aqui para que a gente troque uma ideia, né, converse, ou passe algumas coisas para vocês aí ao vivo, né, para vocês verem como que o Rubernei já está fazendo isso com os terceiros anos, né, o professor de história, e daqui 2, 3 semanas vocês vão ver que vocês já vão entrar como se fosse a sala de aula de vocês, né, vão entrar normalmente aí no sistema e vão ver que não é nenhuma novidade, nada do outro mundo, e a gente vai conseguir se adaptar a isso, né? A gente vai conseguir dar conta disso aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre política com vocês. Eu não sei se vocês têm visto, né, entrado aí nos meios de comunicação, né, visto tudo que tem acontecido na política do Brasil, né, atualmente. Eu diria que nada mais pertinente do que uma aula de sociologia para a gente conversar, discutir, entender, né, o que está acontecendo na nossa política. Uma coisa é certeza, né, o que está acontecendo não é nada bom, né, infelizmente nós estamos no pior momento, nós estaríamos no pior momento para, além da pandemia, também termos uma crise política, né, e infelizmente é o que nós estamos tendo nesses últimos anos aí, né, aqui no Brasil, mas agora nós estamos com isso bem mais forte, vamos dizer assim, de uma forma muito mais latente aí do que em outros tempos, tá? Então, só beber uma aguinha aqui, porque hoje eu já dei 5 aulas, assim, e aí a garganta já começa a arranhar. Bom, eu vou dividir aqui com vocês a minha tela. Olha só, não sei se vocês já participaram de alguma aula online? Não? Só agora. Tá, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui então para vocês um slide, né? Vou compartilhar aqui com vocês, e aí eu vou falando e o slide vai passando, tá? Para alguns aí eu vou ficar bem pequenininho do lado da tela, para outros eu vou sumir, mas a minha voz vai continuar, tá bom? Então não se preocupem. Vamos lá. Olha só. Vocês estão vendo aí o slide? Sim, eu tô. Não. Eu não. Tô. Aperta embaixo do seu quadradinho, Rafa, vai ter um... Eu tô vendo, normal. Ok? Todo mundo viu aí? Sim. Sim. Ok. Eu tô vendo. Ok. Então, olha só, pessoal. Aqui, eu vou falar sobre política com vocês, né? Então, aqui nós começamos a falar sobre o nascimento da política, né? Como que a política surge. E, na verdade, o que acontece? Só para vocês saberem, tá? Para não ficar muito desgastante, deixa eu só ver o horário aqui, para nós não ficarmos muito tempo aqui também, porque, diferente de uma aula presencial, a aula online também passa muito rápido, para dizer a verdade, né? Só que, às vezes, para quem está falando, passa rápido, para quem está só de ouvinte, não passa tão rápido assim. Mas são 7h11, eu vou tentar falar em uns 20 minutinhos aí, e aí depois a gente encerra, tá? E aí já vou deixar uma atividade depois lá, e vou deixar a gravação da aula para vocês assistirem posteriormente, ou alguém que não pôde comparecer hoje na presencial, né, entre aspas, online aqui ao vivo, né, possa estar assistindo também. Bom, então olha só, a política nasce com o cidadão,
Então, na verdade, assim, desde Aristóteles, né, ele vai falar que o homem é um ser político e o homem um ser social também. Então, olha só, a política, né, ela é algo que não é natural ao ser humano, mas todo ser humano acaba fazendo e participando da política, a não ser que o cara viva sozinho lá no, sei lá, no meio da selva, sem ninguém com ele, né? Porque a partir do momento que ele tiver uma pessoa junto com ele, com certeza nós teremos política, né? Então, assim, é muito comum aqui no Brasil, principalmente, nós ouvirmos pessoas dizendo, né? Eu não gosto de política. Política não é para mim, política, né? Eu estou longe da política, eu quero, né? Mais é que os políticos lá morram todos, que são tudo ladrão e não sei o quê, essa história toda, né? Na verdade, aquelas pessoas que estão no meio político formal, né, seja um prefeito, um vereador, o presidente da república, um deputado, um senador, enfim, todas essas pessoas, elas estão naquela política que nós chamamos de política formal, né, ou seja, eles fazem parte da política aí que nós conhecemos, aquela política que nós vamos lá, votamos, escolhemos, né, e o fato de nós escolhermos quem é o nosso governante, né, o fato de nós escolhermos em quem a gente vai votar e tudo mais. Isso é um avanço na política, né, na história da política. Isso é um avanço gigantesco, né, porque se a gente pegar a história da política desde o início, a gente vai perceber que, em alguns momentos, algumas pessoas tinham muitos privilégios em detrimento de outras, né, que não tinham nada, né, que não tinham acesso a nada, que não podiam fazer nada, realizar nada, enfim, estava totalmente fora desse exercício. Então, quando a gente fala em política, nós estamos falando sobre um avanço, né, na política atual, nós estamos falando de um avanço que aconteceu ao longo da história da humanidade, né? E isso é bom, ou seja, nós temos que estar sempre vendo, olhando para a política como algo positivo, né? Algo que veio para somar, algo que veio para trazer benefícios, para diminuir as desigualdades e assim por diante, tá? A política ela acontece em todos os lugares, acontece dentro da casa de vocês, acontece dentro da minha casa, né? Ou seja, dentro da casa de vocês sempre vai ter alguém que manda mais, né? Vai ter alguém que tem que obedecer, né? No caso, eu acredito que os pais são aqueles que mandam mais, os filhos são aqueles que obedecem mais, mas se algo conforta vocês é pensar que um dia vocês também serão pais, ou pelo menos terão a casa de vocês, onde vocês vão poder mandar também, né? Claro que normalmente os homens vão poder mandar menos, né? Porque as mulheres normalmente mandam mais, então isso é um pouco desconfortante, mas é real. Mas o que acontece é que quando você tem essa organização, né, ou seja, pessoas que mandam, pessoas que obedecem, você tem toda essa organização política, você, de certa forma, aí, você faz parte de algo, né? Você faz parte de uma família, faz parte de uma sociedade, enfim, né? Você faz parte de alguma coisa que está ligada aí ao ser humano. Olha só, de que forma se dá a relação do homem com a natureza e a relação homem-homem, né? Homem aqui, no caso, nós estamos falando do homem como ser humano, né? Não homem no sentido de gênero, né? Mas no sentido de ser humano. Essas formas de regular a ação não são naturais como entre os animais. Então, assim, os animais, eles também se relacionam, né? Então, se você pegar uma manada de elefante, por exemplo, há uma relação entre eles, né? Por que eles andam juntos, né? Se você observar, você vai perceber que até nesse andar junto dos elefantes, por exemplo, ou de qualquer outro animal que anda em sociedade, né? No coletivo, você vai perceber que há alguém que é mais forte, você vai perceber que há alguém que é o líder, né? Mas os animais, eles fazem isso de forma não de forma social, nem de forma cultural e nem de forma política. Os animais, eles fazem isso por uma questão simples e puramente
de instinto, né? Os animais, eles fazem isso porque essa é a única forma que eles têm de sobreviver, né? Então, oi. Depois você vai deixar esses slides disponíveis para a gente copiar as coisas que estão escritas aqui? Vou. Tá bom. Eu vou... Esses slides, tanto os slides quanto a aula, eu vou disponibilizar no Classroom e vou disponibilizar também lá no WhatsApp, tá? Tá bom. Beleza. E aí, então o que acontece, pessoal? Então, os animais, eles fazem isso por uma questão instintiva. Já o ser humano, não. Né? O ser humano, ele faz isso por uma questão, primeiro, cultural, né? E segundo, por uma questão política. Né? E para a utilização da política, nós temos aqui a utilização da razão, né? Ó, são mediadas pela razão, conduzidas pela consciência. Então, assim, a razão é o quê? A razão é aquilo que está no intelecto do ser humano, né, e que o ser humano faz de forma consciente. Né? Então, a gente faz isso de forma consciente. O homem faz política, né, o ser humano faz política de forma consciente. Então, nós escolhemos, por exemplo, na política atual, nós escolhemos em quem nós votamos, e nós fazemos isso de forma consciente. Né? Eu votei no presidente X conscientemente, eu sabia quem ele era, eu sabia quais eram as propostas dele, né? Então isso é consciência, é consciente, ou seja, está na razão, né? Ninguém votou desavisado, ninguém votou, mas eu não sabia. Não, você sabia, e se você não sabia, né? Se você não conhecia quem era a pessoa em quem você votou, você deveria ter conhecido, você deveria ter corrido atrás, pesquisado, visto o passado, né? Depois que você votou, não adianta mais. E assim, é claro que nós vivemos numa sociedade democrática, né? Isso significa que todo mundo, né? A sociedade democrática, as pessoas, elas mandam em conjunto, ou seja, nós escolhemos em quem nós votamos, de uma forma coletiva, né? Se essa pessoa não for boa para todos, nós acabamos tirando ela do poder de forma coletiva também, né? Então a gente pode protestar, a gente pode brigar, a gente pode lutar por conta disso, mas a grande questão tudo isso nós fazemos de uma forma racional, né? Nós temos plena consciência do que nós estamos fazendo, né? Relações produzidas pelo homem em sociedade. Invenção humana é a política. Então, como eu disse para vocês, né, a política é uma invenção do ser humano. Não há humanidade, nem homem, nem sociedade sem política. Né? Aquilo que eu falei também quando eu disse que na casa de vocês, na minha casa, né, nós fazemos política em todo momento. Quando a mãe de vocês vira para você, né, vira para a Nicole e fala, Nicole, vai colocar o lixo lá que amanhã é dia do lixeiro passar, né? A Nicole tem que ir lá e colocar o lixo, né? Isso é uma relação política. Você tem uma pessoa que manda, no caso a mãe da Nicole, e você tem uma pessoa que obedece, que no caso é a Nicole, né? Seja a mãe, seja a avó, seja o pai, seja alguém, né, que está ali na liderança da casa, vamos dizer assim, né? E aí, é claro, você pode falar assim, mas o professor, e se tiver uma casa que não há política? Bom, se tiver uma casa que não há política, é uma casa onde há o caos, né? Onde não há política, há o caos, há a bagunça, há a falta de organização, né? Porque a política é justamente uma forma de se organizar. Se não há política, não há organização. Então, por exemplo, se não há política na minha casa, eu vou comer colocando o prato em cima da televisão, por exemplo, né? Ou eu vou colocar, enfim, sei, vou comer, pegar o prato sujo e deixar em cima do sofá, né? Porque já que ninguém, né, tá nem aí, tá tudo certo, cada um faz o que pensa, o que quer, a hora que quer, então fica um caos total. Então a política, ela é super importante nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Tá entendendo? Oi. E no Brasil, quem deve dar um caos. Essa é uma boa observação. De fato, né, atualmente, infelizmente, né, no Brasil, nós estamos vivendo, sim, né, um caos, né, infelizmente,
Você percebe aí, então, deixa eu voltar aqui para a tela, aí, nessa sua observação, dá para perceber a falta que faz uma boa política, né? Porque o fato de ter política não garante que tudo vai correr mil maravilhas, né? Algumas coisas podem dar errado. Agora, você também pode ter uma má política, né? E isso vai trazer consequências também muito ruins para a sociedade, né? E eu diria para vocês, pessoal, não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sou um cara muito pessimista, né? Eu já devo ter dito isso, claro. E sendo essa pessoa extremamente pessimista, eu diria para vocês que o pior ainda está por vir, né? Eu acho que o que nós temos visto na política brasileira ainda não é o pior. Eu acho que tem coisa pior que ainda pode acontecer aqui na nossa política e que está prestes a acontecer. Claro que eu não sou vidente, eu sou um professor de história, de sociologia, né? Eu não consigo prever o futuro, mas as evidências às vezes nos levam a ter uns pensamentos, infelizmente, não muito promissores aí para a nossa sociedade. Mas, enfim, né? Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos aí. Uma coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, que vocês observassem bem, é assim, pessoal, fiquem por dentro do que está acontecendo na política brasileira, né? É importante, eu sei que é difícil, pessoal, é difícil você entender esse emaranhado de coisas que tem acontecido, né, na política, mas é importante, tá? É importante porque vocês que estão no segundo ano do ensino médio, rapidamente vocês estarão terminando, né, o ensino médio aí, daqui 1 ano e meio, menos do que isso, né, porque passa muito rápido. Vocês estarão concluindo aí o ensino médio. Pronto, vai sentir nossa falta? E vocês são as pessoas que irão, né, concorrer as próximas cadeiras, né, de emprego, né, vocês vão ser as pessoas que estarão aí responsáveis, né, por desenvolvimento do país, por pesquisas, enfim, né? Então é importante que vocês realmente fiquem atentos a tudo que está acontecendo, né? Há cerca de 2 meses atrás, por exemplo, muitos políticos brasileiros estavam, de certa forma, negando a ciência, né? Falando, olha, esse negócio de ficar investindo em pesquisa, em cientistas, em universidade pública, isso é um absurdo, isso é uma besteira, né? E agora, com essa pandemia, a gente está vendo a importância que tem um cientista, né? A importância que tem uma pessoa que está ali estudando, verificando as novas, né, as coisas que estão acontecendo, enfim. Porque, por exemplo, na pandemia, vários cientistas estão aí tentando descobrir uma forma de acabar com essa pandemia, com esse vírus, né? Como que ele reage, como que ele age, enfim, né? Uma série de formas aí de agirmos, no caso de termos aí uma epidemia local, né? Enfim, uma série de coisas. Então, assim... Ô, Pro! Oi. Você viu que passou na televisão que parece que as escolas vão voltar dia 20/7? Você acha que vão voltar ou que vão adiar de novo? Olha, como eu já disse para vocês, né, eu sou um cara meio pessimista. E aí, o que eu posso dizer para vocês é que, na minha opinião, não volta dia 20/7. Né? Eles estão jogando, vamos dizer assim, uma data aproximada, né? Sinceramente, eu até estranhei essa data. Estou jogando uma data aleatória, vamos dizer assim, né, para tipo meio que acalmar um pouco os ânimos da sociedade, porque tem muita gente hoje que já está ficando assim louco, né, com essa coisa de quarentena, principalmente o pessoal do comércio, né, os empresários, as pessoas que dependem, né, do trabalho presencial para estarem sobrevivendo. Mas eu acredito que, olha, gente, sinceramente, eu posso estar enganado, mas eu acredito que antes de setembro, dificilmente a gente volta, né? Porque é o seguinte, se eles não descobrirem uma vacina, e até agora não descobriram de fato, né? Já tem muitas pesquisas avançadas, mas nada concreto. Então, assim,
enquanto não tiver algo concreto mesmo, algo assim, olha, descobrimos, tá aqui, é isso, né? Enquanto não tiver isso, pessoal, a gente vai prorrogando, né? Prorrogando, porque assim, a gente não pode correr o risco de uma série de pessoas, né? Estarem infectadas, pegarem a doença, né? Passarem. Professor, eu tenho uma pergunta também. Né? Então, por isso eu acho que lá para setembro seria mais ou menos a data, isso para mais, né? Eu não estou dizendo que vai ser em setembro, mas para mim, né, minha opinião, né, mera Professora, opinião. eu também tenho uma pergunta. Pode falar. Você acha que tem chances da gente perder esse nosso ano letivo enquanto a gente não está tendo aulas presenciais? Nenhuma chance. Nenhuma chance. Tá. Essa chance isso não tem possibilidade nenhuma, tá? Na verdade, assim, vou ser bem sincero com vocês e, sei lá, né? Não sei se eu falo isso, deixa eu ver se eu posso falar. Bom, enfim, eu acredito que não. Vou né, não, perder o ano letivo, não. O que pode acontecer, infelizmente, algumas pessoas não conseguirem acompanhar da forma como deveria, né, da forma como poderia acompanhar presencialmente, né, vai ficar meio um pouco para trás e tudo mais, né, e a nossa função, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, é tentar resgatar aí, né, vocês e não deixar vocês ficarem perdidos aí sem ter rumo, mas o negócio é vocês irem acompanhando tudo que está acontecendo, né? Eu para ser sincero, eu tenho um pouco de problema com aquele negócio lá do centro de mídias lá, eu acho que aquilo é uma besteira, opinião minha. Mesmo. Acho que aquilo ali, é muito longe de vocês, entendeu? É muito frio, eu já falei isso até para coordenação, eu acho que aquilo ali não funciona, entende? Porque uma coisa é eu estar aqui com vocês, eu sou o professor de vocês, vocês me conhecem, né? Eu conheço vocês, por mais que a gente tenha tido poucas aulas esse ano, mas alguns eu já conheço do ano passado, outros, né, a gente se conheceu aí em 2 meses, 2 meses, né? Mas assim, o que eu penso é que vocês me vendo, né? Seja aqui, seja numa videoaula, seja até numa atividade que eu passe, apesar de que eu sou contra o professor ficar só passando atividade, eu acho que a gente tem que ter esse momento aqui, né, de conversar, ter esse momento aqui de trocar uma ideia, porque eu acho que a educação ela se dá dessa forma. Mas assim, o que acontece? Eu acho que é importante vocês estarem por dentro, tudo que passarem aí, na medida do possível, vocês irem fazendo e dando, né, esse feedback aí para o professor também, cobrando às vezes também, né, quando achar, professor, eu não estou entendendo e tal, né, bom, não sei se vocês têm o WhatsApp de todos os professores, mas os que vocês têm, né, ou da escola, enfim, vocês sempre estarem ali, olha, eu não estou entendendo, olha, eu tô precisando disso aqui que eu não estou conseguindo, tal. E dessa forma a gente vai acertando aí, né? E aí o que acontece? E aí vocês vão, né, fazendo. Eu sei que nesse primeiro momento é traumático, mas com o passar do tempo, como eu disse para vocês logo no começo, com o passar do tempo vocês vão ver que isso aqui vai se tornar algo normal, né? A gente vai levar de boa, tá? E aí, pessoal, eu queria só concluir aqui, falando aqui para compreendermos o desenvolvimento da comunicação na sociedade, né? Então, aqui nós temos 3 pontos aqui, ó, interpretação da realidade social, a capacidade de atuação do homem sobre a natureza e consequente criação de novas condições de existência. Então, isso aqui tem muito a ver com o momento que nós estamos passando hoje, né? Então, a interpretação da realidade social, né? Você interpretar o que está acontecendo, o que está à sua volta, o que você tem à sua volta, a capacidade de atuação do homem sobre a natureza. Isso aqui é muito interessante porque nós, seres humanos, temos a capacidade de atuar sobre a natureza. A grande questão é como que o ser humano atua sobre a natureza, né? E uma coisa que ficou que eu achei muito grave essa semana, naquela reunião ministerial que teve lá com o presidente e os seus ministros no mês de
março, se eu não me engano, foi a reunião, foi justamente a fala do ministro do Meio Ambiente, né? Porque eu considero que o ministro é a pessoa que vai prezar por aquilo que está nas mãos dele, né? Então, o ministro do Meio Ambiente, para mim, ele deve ser o cara mais ambientalista do mundo, né? Ele deve ser o cara que deve prezar e olhar para o meio ambiente com um olhar apaixonado mesmo, né? E aí o que acontece? O ministro do Meio Ambiente, ele tem uma fala onde ele diz que que eles, né, deveriam se aproveitar desse momento de pandemia, onde a imprensa está toda voltada para a pandemia, e desregulamentar algumas leis ambientais, ou seja, entregar, de certa forma, o nosso meio ambiente, né, a nossa natureza aí, nas mãos de empresas, né? E isso, pessoal, isso é triste, né? Isso é terrível de nós imaginarmos uma situação dessa, né? Então, assim, isso me deixou muito preocupado, né, da reunião que aconteceu ali, né, dos ministérios, do ministério ali, de todos os ministérios que estavam ali, foi uma das coisas mais preocupantes. Claro que teve muito mais, né, aquilo foi uma reunião terrível. Não sei se vocês viram, se não virem, né, pesquisem lá no YouTube, dá uma olhadinha, tem muita coisa lá. Então, assim, isso nos deixa muito preocupados em termos de interpretação da realidade social e da capacidade de atuação do homem sobre a natureza, né? Porque nós podemos atuar de uma forma positiva e salvarmos, mantermos o nosso meio ambiente, até porque, gente, existe uma coisa que é particular e existe uma coisa que é coletivo, né? A minha casa, por exemplo, ela é particular, ela é minha, né? Sei lá, se eu quiser cavar meu terreno e deixar ele todo esburacado, azar o meu, né? Desde que eu não interfira no terreno do vizinho, eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora, numa pracinha pública, por exemplo, eu não posso chegar e falar, sabe o que acontece? Nessa pracinha pública aqui, já que tá vazio aqui, eu vou deixar uma empresa, né, se instalar aqui nessa pracinha pública e né, tomar conta disso aqui. Não posso. Por quê? Porque a pracinha, ela é de todos. A pracinha não é minha. Ah, mas eu sou prefeito. Azar seu. A pracinha não é sua, não é do prefeito. A pracinha continua sendo do coletivo, da sociedade. Né? O meio ambiente, a Amazônia, ela não é do ministro do meio ambiente, ele não é dono daquilo. Né? A Amazônia é da sociedade brasileira. Então ele não pode mexer, ele não pode chegar e tomar conta, se apossar como se fosse algo dele, nem o ministro, nem o presidente da República, nem ninguém. Né? Aquilo é um bem, é um patrimônio histórico, cultural, natural, ambiental de todos, né? Todos nós e os que vão vir depois de nós, os que vieram antes de nós, todos esses têm a posse disso, né? Então, isso não é do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Não é ele que é o dono, não é o senhor presidente Jair Bolsonaro e nenhum outro dos ministros que estavam ali. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, né, quando a gente olha uma situação como essa, por exemplo, que é uma situação política e que pode destruir algo que é riquíssimo e que é patrimônio de todos, né? Então, isso tem a ver com o quê? Com a questão do social, da política e da sociedade, tá? Então, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui. Aí eu vou deixar essa aula lá. Depois eu vou mandar uma atividade sobre isso, né? Sobre isso que nós vimos hoje. E aí a semana que vem a gente faz outra aula. Deixa eu sair aqui. Peraí. Sai não, Pro. Não, vou sair só daqui do compartilhamento. Vou voltar para minha tela aqui. Peraí. Ok. Bom, nós tivemos 11, né? São duas salas que eu juntei aqui. Eu juntei o segundo A e o segundo B. Temos 11 participantes, eu acho pouco, até pela quantidade de pessoas, as salas são bem cheias. Pessoal, vão divulgando, né, para os colegas, para eles entrarem, para eles participarem com a gente. Na próxima semana eu estarei aqui novamente, né? Nós estaremos fazendo aula novamente. E aí a gente está nesse trabalho, tá bom? Professor. Oi. Tá bom. Até então vai ser só você que vai dar aula ou tem outros professores? Eu ia perguntar isso agora. Eu conversei com a coordenação. Na verdade, a gente faz o ATPC, né, a reunião dos professores, ela é por área. Na nossa área de humanas, né, quem dá aula de história para vocês?
Não lembro, é Alcire ainda? Alcire? Nem lembro. Não, é o outro, Não, é não um é. professor. Ele é novo. É o professor. Mas você sabe o nome dele, não? Professor. Se eu não me engano, acho que é Ricardo, não é? Nossa, gente, tá tanto tempo sem ir pra escola que tem vontade de esquecer o nome Não do sei o nome professor, dele. Ó, Eu também não sei. eu sei que assim, no ATPC de humanas, que tava eu, os professores de história, geografia e tal, a gente conversou sobre isso. Eu sei que eu e o Rubernei, que é o professor de história, só que o professor de história do terceiro, né? A gente tá com essa iniciativa, né, de começar aí essas aulas. E, assim, o Rubernei começou com os terceiros já semana passada, né? Eu ia começar semana passada também, só que tivemos o feriado, aí não deu, né? Então, assim, a gente falou isso com a coordenação, ela falou falou que ia falar com os outros professores, né, das outras áreas e tal. Por enquanto, eu e o Rubernei, a gente teve essa iniciativa. Eu não sei ainda como que os outros professores vão encarar isso, né, como que eles vão fazer. Mas a ideia é que outros professores façam também, porque é uma coisa simples, né? E fácil, enfim, eu acho muito melhor do que ficar esperando vocês assistirem lá aquele negócio de centro de mídias lá, que eu, sinceramente, não... Acho que ninguém tá assistindo, viu? nem Eu eu assisti na primeira semana, eu desisti, porque não dá, gente. Eu assisti 2 vezes. Não, enfim. Mas eu vou dar uma reforçada novamente com os demais professores, com a Gisleia, e vou falar com eles, né, sobre essa possibilidade que eu acho que é viável, né, é interessante e dá para a gente fazer sim, tá? Sim, tá Tudo bom, bem? professor. Então, Tá beleza, pessoal. Então, fica já marcado para a próxima semana, na quarta-feira, então a gente está de volta aqui, tá? Fala para os colegas bom. aí participarem. Tá bom? Tá bom. Então, beleza, pessoal. Um abraço para vocês. Boa Tchau, noite, professor. Obrigada. Tchau. Pronto. Até mais.